Fala, Citizen. Vamos bater um papo aqui rapidinho, referente aos 5 erros, tá? Que eu vejo todo mundo, praticamente todo mundo, que está entrando no mercado de IA, né? E começando a implementar projetos com inteligência artificial, seja bot de atendimento, enfim, inteligência artificial no geral, acaba cometendo, e eu venho observando isso. Alguns desses erros que eu trouxe aqui eu mesmo cometi, e a gente, lógico, tem um aprendizado, né? Todo erro traz também um aprendizado, mas é muito bom quando a gente consegue ter alguém que nos ensina e aprender com os erros dos outros, né? Então foi com esse intuito que eu trouxe esses itens aqui. Vamos dar uma passadinha aqui na minha tela, ok? Beleza. Então vamos lá. Quais são os 5 erros aqui que eu trouxe? O quinto erro, eu deixei ele aqui até em vermelhinho para eu lembrar de salientar bem, que é, acredito que é o mais grave, tá? Vejo muita gente tendo bastante prejuízo financeiro, não só quem faz a implementação, mas também os clientes, tá? Tem muita gente dando prejuízo para cliente por conta dessa questão aqui. Então, vamos falar aqui referente ao primeiro item, tá? Primeira coisa, eu vejo muita gente que quer construir a Tesla quando o cliente precisa de uma bicicleta, tá? Esse item aqui é o item o erro que eu mesmo cometi, né? Não sei se você, assim como eu, é empolgado, né? Gosta muito da tecnologia, né? E a gente, quando começa a estudar, né, e trabalhar e entender sobre inteligência artificial, sobre as novidades, né, que existem atualmente, a gente começa a ficar mais apaixonado pela tecnologia e tem menos atenção, se a gente não tomar cuidado, ao problema do cliente, tá? Então, eu vejo que muita gente já quer sair, por exemplo, implementando um bot de multi-agente, né? Implementando uma solução de multi-agente de atendimento. E 90% dos casos, um chatbot com IA já resolve o problema, tá? E o que acontece? Qual é o problema, né? De você tentar já trazer para o cliente que nunca teve a experiência com inteligência artificial já um multi-agente. Então, tem muitos fatores que podem dar problema, tá? Então, o agente, né, o multi-agente, a solução como um todo, ela não só tem a questão da comunicação que ela tem que utilizar com os clientes, mas também tem a complexidade das chamadas das tools, né, das ferramentas, da interação que o bot vai fazer com as ferramentas. Enfim, são muitos fatores que podem dar problema. E às vezes o cliente, ele não tem paciência, ele não está maduro e ele não tem confiança, né, de esperar com que isso tudo se resolva, né? Então ele acha que, pô, o cara trouxe aqui, tá dando um monte de problema tal, e acaba cancelando antes mesmo de iniciar o projeto, tá? Então esse é um fator super importante, eu sempre aconselho, né, fazer o quê? Hoje a gente segue a seguinte abordagem. Tudo bem, eu já enxerguei que para esse cliente eu vou chegar no multiagente. Ele precisa, por exemplo, que eu faça interação com o CRM, que eu faça um agendamento, que eu jogue, faça consulta em referente a algum estoque, alguma coisa. Eu já enxerguei que vou precisar de um multiagente, mas eu inicio sempre com o mais básico. Então a gente faz o projeto em etapas, tá? Inclusive, é uma boa prática também você cobrar o projeto em etapas, porque às vezes o cliente ele começa com uma prioridade de fazer uma implementação completa com você, mas depois ele acaba não conseguindo dedicar tempo e te acompanhar para que você consiga implementar as outras partes do projeto. Então cobra o cliente, cobra a implementação por etapas, tá? O que a gente costuma fazer? Ó, o primeiro projeto que a gente vai te entregar vai ser um chatbot com IA simples, tá? Para você validar a comunicação que o bot, que é a inteligência artificial, ela vai conseguir fazer com o seu cliente, ok? Essa é a parte principal do projeto, né? A gente quer que o cliente se sinta bem atendido. Então, essa é a primeira parte que a gente vai fazer. Depois, a gente vai começar a dar funcionalidades, a dar ferramentas para esse chatbot, transformando ele num agente e depois, se necessário, transformando num multiagente. Eu tenho outro vídeo que eu falo referente à diferença entre chatbot, agente e multiagente. Se você quiser olhar, tá aqui no YouTube também. Não para esse vídeo agora, não é importante, mas em seguida vê esse daí também, que eu acho que vai ser interessante, tá? Se você não tem clareza ainda da diferença entre essas soluções, entre essas tecnologias e quando utilizar, ok? Então vamos lá. Então essa daqui é o primeiro ponto, né? Começa simples e depois vai evoluindo. Outro ponto que eu vejo também, referente ao modelo de precificação confuso, tá? Muita gente quer fazer o quê? Eu vou implementar o N8N, vou usar o modelo ChatGPT e vou, enfim, fazer uma consultoria mensal com o cliente ou semanal também, de acompanhamento. O que as pessoas querem fazer? O que os novos profissionais querem fazer? Eles querem deixar o cliente pagando o N8N, aí ele vai pagar também a OpenAI, ele tem que entrar lá, se cadastrar para pagar a OpenAI, e além disso tem que pagar a mensalidade para mim. Então, o que acontece? Esse modelo
confunde o cliente. O cliente não quer ter trabalho, ele está te contratando justamente para você tirar o trabalho dele. E você está dando mais trabalho para ele. Ele tem que acompanhar como é que está o consumo da OpenAI, ele tem que ver se o cartão passou no N8N, no servidor, na VPS que você escolheu. Então, assim, é sua obrigação simplificar a vida do cliente. Então você vai fazer o quê? Você vai cobrar a sua implementação, que é o período onde você vai criar o prompt para ele, que você vai parametrizar o bot, você vai fazer plugar as ferramentas, né? Se for um agente, se for um multi-agente, e você vai colocar na sua mensalidade embutido um valor estimado de quanto que esse cliente vai consumir de tokens. Então é você que vai pagar o OpenAI. Não passa pro cliente pagar o OpenAI, ok? Simplifica pro cliente, ok? Ah, mas e aí, se gastar mais, se gastar menos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, ok? Beleza. Outra questão importante que eu vejo. Tem muita gente que quer fechar os clientes e não quer ser proativo com relação a pegar as informações que o cliente já disponibiliza na internet. Então imagina o seguinte, a gente teve um projeto de uma pousada, onde o cliente passou para a gente várias imagens que ele queria que a gente colocasse no bot. Só que ao ver no Instagram, a gente viu que esse cliente ele tinha muito mais imagens bem trabalhadas, imagens e vídeos que agregariam valor ao bot, ao atendimento do bot. Então a gente foi proativamente, entramos no Instagram dele, baixamos aquelas imagens e colocamos no bot. Quando ele foi testar o bot, ele viu, poxa, legal, essas imagens aqui estão melhores mesmo para esse tipo de situação. Então, é importante você ter uma equipe, ou se você mesmo vai fazer esse trabalho, sempre ser muito proativo, sempre trazer as coisas mais prontas para o cliente. E não ficar esperando o cliente passar tudo, o cliente passar imagens, o cliente passar informações, né? Se ele já tem um site, se ele já tem uma rede social, você tem que beber o máximo de informação ali, sem incomodar o cliente. Você incomoda o cliente, você entra em contato e você pede validação dele no final, ok? Mas o máximo possível que você conseguir se antecipar e trazer a solução pronta, você tem que fazer isso, você tem que ser proativo, tá? Senão o cliente ele perde a paciência e a gente está concorrendo com a operação dele do dia a dia. Então é muito normal, né, de você chegar em um momento que você simplesmente não consegue mais retorno do cliente. Se você for prolixo, se você ficar perguntando tudo, esperando que o cara faça tudo. Então, seja proativo, para mim assim, é uma dica fundamental, tá? Se você não é proativo no seu trabalho, na sua venda, né, e pesquisa sobre o cliente antes de entrar em contato, antes de falar com o cliente, muito provavelmente você não vai ter sucesso, ok? Outra questão que eu vejo muito importante, fundamental, é que a maioria das pessoas não dá atenção ao contrato. Primeiro, é assim, ó, todo adulto precisa saber fazer contrato, tá? Se você trabalha, se você presta serviço, se você é adulto, você tem que saber fazer contrato. Se dedica nisso aqui. Pesquisa sobre isso aqui. Ah, não, mas eu tenho um advogado. O advogado, ele não sabe da sua situação no dia a dia, dos problemas que estão implícitos no seu negócio. Você tem que trazer para ele uma versão do contrato e pedir para ele te auxiliar com relação a isso, entendeu? Hoje em dia, com inteligência artificial, fica muito mais fácil. Você pode pegar num cloud da vida, listar os problemas, né? E pedir para ele gerar um contrato, um modelo de contrato para você, você revisa, o seu advogado revisa. Mas, enfim, é muito importante você saber trazer as informações que precisam ter dentro do contrato, né? E muita atenção a contrato, tá? Importantíssimo. Eu trouxe até aqui alguns pontos que eu acho importante que tenha sempre dentro dos contratos e que você não pode deixar de colocar, tá? Primeira questão aqui, o SLA, né? Que é o tempo de resposta que você vai dar para o cliente em contrato. Você tem que deixar acordado de que se ele tiver algum problema, em quanto tempo você vai resolver aquele problema, ok? E como que ele vai entrar em contato com você? Pelo WhatsApp, pelo e-mail? É no dia útil, não é no dia útil? Final de semana você atende, você não atende? Enfim, várias questões aqui envolvendo SLA. Risco de WhatsApp é uma questão importante também, né? Questão de bloqueio, enfim, API oficial, não oficial. É importantíssimo você ter isso no contrato, ok? Variação cambial, ok? A gente trabalha com tokens e a gente paga normalmente em dólar. Então, se você está cobrando um valor hoje e acontece alguma coisa, o dólar tem uma variação aí de 30%, 40%, como é que você vai fazer? Você tem que ter acordado no seu contrato referente à variação cambial. Então você tem que prever isso aqui e colocar isso daqui de alguma forma, tá? Reajuste anual, reajuste semestral, é uma questão que você tem que pensar, considerando também variação cambial, ok? Escopo do projeto, importantíssimo. Projeto entregue é projeto que tem escopo elaborado. Então, se você não listou quais funcionalidades que você vai entregar para o seu cliente e você tem isso no contrato, ele vai ser um projeto que você nunca vai conseguir sair da implementação. Então você tem que ter um escopo desenhado com o cliente, você tem que ter as funcionalidades que você vai implementar para que você consiga dar como entregue a sua implementação e aí você começa a cobrar a mensalidade, ok? Se você não tiver um escopo em contrato ou em um aditivo, acordado de alguma forma com o seu cliente,
você pode ter problemas de ficar sendo questionado que aquelas funcionalidades não estavam previstas, o cliente pensar em alguma coisa e falou que achou que tinha aquilo e não tinha. Então, essas questões aqui precisam estar muito claras para beneficiar não só você como profissional que está prestando esse serviço, mas também para dar uma segurança para o cliente que o que você está oferecendo é o que você vai entregar, ok? Então, mais uma questão aí do contrato. Referente à cláusula de cancelamento, como que acontece o cancelamento? Aviso de 30 dias e ok, cancela. Contrato de 6 meses, contrato de 12 meses, isso tudo tem que estar previsto, ok? Beleza. Então agora vamos aqui para o ponto que é super crítico, né? Eu acho que isso aqui em breve a gente não vai ter mais esse problema, mas por enquanto é importante a gente falar sobre isso aqui. Eu vejo muito profissional não deixando claro para os clientes as possibilidades e os riscos, né? As complicações e os riscos que tem ao utilizar a API não oficial do WhatsApp, tá? Se você está usando API Evolution, enfim, qualquer API que você utiliza, você está utilizando uma API não oficial da Meta, né? E sempre existe o risco de bloqueio de número, tá? Nas nossas operações atualmente, a gente não faz mais envio em massa de mensagens, a gente não trabalha com esse tipo de serviço. Então, na nossa situação, onde a gente faz bots de atendimento, que é o bot que só responde quando o cliente chama primeiro, é muito mais tranquilo, tá? Dificilmente a gente tem algum tipo de bloqueio. Mas pode acontecer. E você, como profissional, você tem que colocar isso no seu contrato, né? Que o cliente está ciente disso, e alertar o cliente o que ele não pode fazer, tá? Bloqueio de WhatsApp é uma situação que pode acontecer mesmo com a API oficial e mesmo que o cliente utilize somente o WhatsApp no celular, que ele não tenha qualquer tipo de automação. O bloqueio de WhatsApp ele pode ocorrer simplesmente porque você chamou muitas pessoas e essas pessoas não querem mais receber a sua comunicação e elas te denunciaram. Isso já acontece bloqueio tranquilamente, tá? Você vai perder o número. Se você ficar importunando muitas pessoas, tentando falar com várias pessoas que não querem falar com você, você com certeza vai sofrer um bloqueio, ok? E eu vejo muita gente que pega o número do cliente antigo, ok? E quer já implementar uma automação no número desse cliente e acaba tendo algum tipo de problema, né? Como eu disse, no nosso escopo, a gente tem pouquíssimo risco, mas a gente tem a obrigação de comunicar. Imagina que você pega um número de um cliente, por exemplo, uma loja, o cara tem um letreiro escrito o número dele do WhatsApp e tal, ele já está acostumado a receber contato dos clientes e aí acontece um bloqueio. Imagina só, o que você vai fazer? Ao prejuízo financeiro que você está dando para essa empresa, dos clientes antigos não conseguirem entrar em contato mais com ele. Tenta ter um número específico, tá, para trabalhar com automação, com o WhatsApp, através de inteligência artificial. Tá saindo, tá? A gente já está testando a API oficial com coexistência, né? Que é a API oficial, aonde a gente consegue conectar o número que o cliente já utiliza no celular na automação também, né? Isso ainda não está 100%, mas já existe, né? Já dá para a gente testar isso. Em breve a gente vai ter isso no nosso curso também. Ainda não temos, a gente ainda está utilizando ou API oficial 100% ou API não oficial, né? Mas é sempre interessante você ficar bem atento a essa questão, ok? E, por último, eu quero aqui que você me diga aí quais desses erros aqui você já cometeu. Pode ser sincero, não tem problema. Eu falei para vocês aqui que eu já cometi ali o primeiro erro. Os outros eu aprendi com os outros antes de cometer, mas quero saber de você também se foi legal, se te agregou. Dá um curtir aí pra gente, dá um gostei aí, bota um comentário aí que eu quero saber o que mais aqui você acha que seria importante eu também colocar nesse vídeo. Quem sabe eu faço uma nova versão aí posteriormente.